economia de novo, né? Agora. Então... Vamos. Ok. Mari, se você quiser liberar o pessoal. Estou liberando, 6h30, pode começar. Beleza. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Silvia, para quem ainda não me conhece, e hoje a gente está tendo mais um Brains Talk do nosso grupo de networking, o Brains. Eu imagino que a maior parte de vocês já conhecem, mas de qualquer maneira sejam bem-vindos. A gente fica muito feliz em contar com a presença aqui de vocês. E eu vou fazer uma breve introdução, daí depois eu vou passar para os nossos panelistas. Então, para quem ainda não conhece o nosso grupo, ele é um grupo sem fundos lucrativos, que foi criado há 3 anos atrás, em fevereiro de 2017, com o propósito de juntar vários brasileiros que mudaram para o Canadá para estudar ou para trabalhar nas áreas de marketing, comunicação, design, analytics e todas as possíveis vertentes que a gente tem e que engloba. E o nosso objetivo principal é poder ajudar as pessoas com troca de experiências, com troca de networking, e ajudar eles com essa mudança de carreira entre Brasil e Canadá. Porque a gente já sabe, a área de publicidade e marketing já é bastante desafiadora, e ainda mudando para um novo país pode ser mais ainda. E por conta disso que a gente começou a se juntar e falou, vamos lá, vamos se ajudar, porque é o que a gente mais precisa. E é a base do que é o networking aqui no Canadá, que é você se ajudar e você se comunicar. E hoje a nossa comunidade tem mais de 450 membros, alguns ainda no Brasil, seguindo as nossas redes sociais como Facebook e Instagram, mas a gente também tem outros grupos mais específicos para interagir localmente dentro do WhatsApp e também nós temos um grupo no LinkedIn. Hoje a gente tem 256 membros do nosso grupo principal do WhatsApp, que ele é restrito mais para pessoas que estão já aqui no Canadá, mas qualquer pessoa que ainda esteja no Brasil e queira seguir as novidades, e queira saber um pouco sobre curiosidades do mercado, sobre o que está acontecendo por aqui, segue as nossas páginas no Instagram, e no LinkedIn e no Facebook também, porque a gente sempre posta várias coisas lá. Toda semana a gente tem coisa nova, especialmente os eventos, esses eventos online que nós temos agora. Vou falar um pouco sobre as co-founders. Eu sou uma das co-founders do grupo, e nós temos a Cíntia, que ela é Marketing Manager na Altron. A gente tem a Fabi Ramos, que vocês devem ter visto também nos últimos eventos, ela é Marketing Manager na Capital. Na Next Edge Capital. E a gente tem a Marcélia, que ela é Marketing e Business Intelligence Manager at Cosmetica Laboratories. Nós temos as nossas voluntárias, que se não fosse por elas, a gente não estaria tendo esse evento agora. Então, um agradecimento especial para Mariana, para Débora e para Natália, porque são elas que sempre estão organizando aqui os nossos meetings no Zoom e as inscrições no Eventbrite, e elas estão por trás de toda essa organização junto com a gente. Então, a gente só pode agradecer a elas por esse evento estar acontecendo agora. E nos nossos eventos mais recentes, nós tivemos alguns happy hours no passado, e nós tivemos algumas palestras, no qual a gente trouxe a Gabriela Bergamo e a Laura Stammer para falar sobre carreira, networking e gerenciamento de carreira. A gente teve um brainstorm com a Natália para falar sobre Google Ads Fundamentals. E no mês de abril e maio, nós tivemos outros eventos, mais um com a Natália falando sobre Google Ads, mas no nível intermediário. A Christy falando sobre carreira, o Jensen Bob falando sobre LinkedIn. E o último evento que nós tivemos na semana retrasada foi com a Sophie Cooper, que foi uma recruiter da área de Marketing Creative no Canadá. E a gente teve um evento tipo um happy hour semana passada, mas foi um happy hour online. E hoje nós vamos conversar aqui com esses caras que eles são mega feras. Eu já tive a chance de trabalhar com um deles, mas eles são muito bons, eles estão aqui no mercado já faz algum tempo, já moram no Canadá há alguns anos. A gente vai falar com o Guilherme, com o Rodrigo e com o Victor. E eu queria que vocês se apresentassem para a gente. Vamos ver, por ordem alfabética. Guilherme, você pode se apresentar? Fala para a gente um pouco, há quantos anos você está no Canadá, de onde você é no Brasil, qual que é a sua formação, onde você trabalha hoje e o que você faz lá, quais são os seus clientes? Certo. Olá, pessoal. Bom, meu nome... Bom, aqui no Canadá é Gui, né? Que jamais eles vão conseguir falar meu nome inteiro aqui, né?
E eu mudei para o Canadá há 11 anos atrás. Eu trabalhava numa agência no norte do Paraná, Esclan Comunicação, e acabei decidindo mudar para o Canadá para estudar inglês na época, mas também para fazer um curso de college aqui. Aí acabei mudando para Kingston, Ontário, onde eu fiz lá o pós-grad em IMCA, né, Integrated Marketing Communication, na St. Lawrence College. Bom, e de lá, 11 anos, já trabalhei em várias agências aqui em Toronto, né, na TBWA, na Zulu Alpha Kilo, e hoje eu estou na BBDO. Na BBDO, eu acabei de mudar de papel lá, agora eu virei o diretor de criação e hoje eu estou atendendo contas do Go Transit, estou atendendo a conta da Ford, a conta da Hudson's Bay. E fazem quase 3 anos, eu acredito que eu estou lá. E está sendo interessante, ainda mais agora, né? Mudando de papel dentro da empresa nesse momento, né? Então está sendo super interessante. Legal, Guilherme. Rodrigo, você gostaria de falar um pouco sobre você? Sobre há quantos anos você está no Canadá, de onde você é no Brasil, sua formação, o que você está estudando e fazendo hoje, quais empresas você já trabalhou aqui? Oi, pessoal, eu sou redator, eu tenho mais de 15 anos de experiência em agências integradas do Brasil, como a OG, Léo Burnet, Magari Boeing, Talent e África. Aí, em 2017, eu resolvi mudar para o Canadá, então estou quase 3 anos aqui. Eu cheguei no Canadá trabalhando na GTB, que é do grupo WPP. Eu trabalhei lá por 1 ano e depois eu fui para o Scotiabank. Trabalhei por 1 ano no Scotiabank também. Foi interessante essa passagem para trabalhar em cliente, né? E durante a minha carreira eu criei, desenvolvi e apresentei campanhas para clientes globais como a Ford, o Scotiabank, Coca-Cola, Huggies, Philips, Fiat, Renault, Toyota, Harley Davidson e outros, né? Eu sou de São Paulo, me formei na SPM, eu fiz uma pós-graduação em roteiro de TV e cinema na FAP e na UCLA, em Los Angeles. Agora eu estou fazendo, depois do Scotiabank, eu entrei no mestrado, eu saí do Scotiabank e fui fazer meu mestrado na Ryerson, que está bem interessante. Estou fazendo um mestrado em Media Production, com foco em Digital Media. E atualmente eu estou acabando o mestrado e escrevendo minha tese em Storytelling para VR. Como eu não posso trabalhar full time, nesse tempo eu resolvi fundar uma startup chamada PsyMood, eu fundei com um grande amigo meu, e a gente está desenvolvendo em 2 incubadoras aqui em Toronto. Está sendo bem interessante também essa experiência de empreendedorismo, né? Eu estou unindo a criação com o empreendedorismo. Em paralelo, eu também faço alguns projetos paralelos para propaganda. No momento, eu acabei de fazer trabalhar num projeto para uma agência chamada Hustle. Mas, em resumo, eu sou guiado sempre por criatividade e inovação e sempre pensando de forma integrada. E eu busco sempre encarar os desafios, qualquer que seja, com ideias originais para chegar em soluções criativas que deem resultados também, que eu acredito nisso. Meu hobby predileto é aprender sobre a vida com meu filho de 5 anos. Eu aprendo muito com ele todos os dias. Legal, Rodrigo. Victor, você pode se apresentar também? Beleza. Oi, pessoal. Tá, meu nome é Vitor. Eu estou completando 5 anos aqui no Canadá, daqui a 2 semanas. Eu sou curitibano, me formei em publicidade lá há muito tempo atrás. Mas eu comecei a minha carreira de verdade quando eu me mudei para Brasília. E eu trabalhava com áudio e de repente acabei virando redator na DQV, substituindo o Carlos Grilo, que é um fera de lá. Bom, eu fiquei 10 anos em Brasília, passei por agências como a Pepper, Casanova, Monumenta. Em 2011 eu voltei para Curitiba, fui diretor de criação da Canal e acabei vindo para o Canadá em 2015. Eu mudei de Curitiba sendo diretor de criação da Canal e passei a ser diretor de criação da Engine aqui quando eu estava 2 meses e meio mais ou menos no Canadá. Foi bastante desafiador essa questão da mudança de língua para o mesmo cargo. Mas, enfim, acho que
hoje em dia a gente está mais acostumado até a lidar com o inglês no dia a dia do que com o português. Quando vocês me convidaram para estar aqui, eu pensei que você fala português de novo. Tá testando seu Como é português que agora, né? em português, né? Porque mesmo com os brasileiros que trabalham comigo, eu falo inglês diariamente. Quando você trabalhou comigo, Silvia, também era a mesma coisa. Às vezes você falava comigo em português, eu, né? Eu tenho bastante É engraçado. Vai ter que fazer um disclaimer se não lembrar mais as palavras em português, isso, né? exatamente. Inclusive, isso que vocês estão falando é exatamente a minha primeira pergunta. Aliás, só para um recado para todo mundo, primeiro eu vou fazer algumas perguntas para os 3 panelistas, e a gente pode, para que eles possam responder, e daí depois, no final, a gente vai abrir para perguntas para todo mundo, ok? Então, a minha primeira pergunta para vocês 3, e fiquem à vontade para ver quem quer responder ou quem quer comentar a respeito, é sobre quais são os desafios de não ser nativo em inglês em uma área de comunicação e publicidade como a nossa, e o que vocês têm enfrentado em relação a isso. Por exemplo, o Guilherme e o Victor, eles podem falar mais da parte de art direction e da área de direção criativa, e o Rodrigo pode falar mais a respeito de copywriter. Então, desculpa, estou falando inglês aqui também. Quais são os desafios para vocês de não serem nativos em inglês numa área de comunicação? Acho que, bom, sem dúvida, você tem que aprender a se comunicar em inglês. Isso sempre vai ser o fundamental, independente acho que o cargo que você exige ou não. Aqui no Canadá, acho que é a primeira coisa que você precisa, assim, né? E dentro de agência, eu acho que o brasileiro, eu acho que ainda leva uma vantagem em relação a isso, porque eu acho que o brasileiro é muito bem visto na questão de comunicação, na parte de agência, inclusive na parte bom, eu estou falando pela criação em si, né? Então eles, acho que sempre, independente se você não está se comunicando da sua forma ou não, acho que eles sempre relevam essa questão por entender, primeiro, são canadenses, eles te respeitam, acho, primeiro de tudo em relação a isso. Mas pelo menos que você está tentando se comunicar de uma maneira que vão entender, pode demorar, pode acontecer isso, mas no fundo eles estão tentando te ajudar, assim. Eu acredito que é muito difícil, acho que por muitos anos e ainda tem muita dificuldade, mas o Canadá, acho que ele te propicia isso pelo ser dentro da agência o tanto de imigrantes que tem também, entendeu? Tem bastante imigrante na BBDO, Guilherme? Não vou conseguir agora por número, mas tem. Todas as agências que eu trabalhei sempre tem imigrantes, sempre de todos os países, todas as nacionalidades que você imaginar. E isso eu acho que é muito importante, porque eu acho que coloca todo mundo no mesmo papel, assim, né? Independente se o cara você vai numa reunião, tem canadense, tem chinês, tem coreano, eu acho que tá todo mundo ali, todo mundo junto. Eu acho que todo mundo acaba se respeitando nesse motivo, mas primeiro de tudo, voltando a falar, se comunicar em inglês, eu acho que é a principal função, assim, eu acho que você tem que ter e tem que estar bem para se comunicar em relação. Eu sou diretor de arte, então eu tenho uma desculpa. Agora, o Rodrigo, eu tiro o chapéu para ele, entendeu? Para o redator, é um desafio diário, mas desafio é um bom sentido. Para quem trabalha com criação, desafio é um bom sinal, né? Porque a gente tem desafios o tempo todo, mas agora é mais um para lidar, né? Eu acho que a boa ideia é universal, o que o Guilherme falou é verdade, tipo, eles são abertos normalmente nas agências para receber a ideia e depois ver se há melhor jeito de dizer aquilo. Às vezes o redator passa até por um processo mais estressante consigo mesmo para tentar comunicar aquilo do jeito que eles falariam, né? Isso é uma coisa difícil para quem tem inglês como a segunda língua, mas com o tempo isso vai se desenvolvendo e assim, pedir ajuda nunca é motivo de vergonha. Quando a gente está em agência e a gente não tem aquela língua como primeira língua, é muito bom poder perguntar mesmo e perder a vergonha de dizer, vem cá, não sei eu sei como se diz isso, está gramaticalmente correto, mas eu não sei como um canadense diria isso. Então, acho que é questão de perguntar. Acho que é isso que o importante para o redator que
o redator brasileiro é tentar caprichar na parte, nas ideias, porque é onde vai chamar a atenção dos diretores de criação e do cliente no final, né? Legal. E no seu caso, Victor, porque você é diretor criativo, então você recebe o trabalho dos redatores e muitas vezes eles não são brasileiros, né? Eles são native English speakers. Como que você avalia o trabalho não sendo um nativo em inglês? É bem desafiador. Às vezes eu tenho que falar para eles, né? Immigrant Alert aqui. E o que você quer com isso? Né? Me explica. As pessoas falam desse jeito mesmo, sabe? Às vezes eu tenho que confirmar essas coisas. Eu falo na maior sinceridade. Olha, gente, eu tenho uma limitação nesse sentido aqui. Eu não, né, principalmente quando usam expressões, phrasal verbs, aquelas coisas que quebram nossas pernas, né? Que eu te perguntar, o que você quer dizer com isso? Eu dei uma gugada aqui, é isso que eu estou achando, é isso mesmo? Né? Então, eu palpito bastante, eu faço bastante o papel da pessoa do outro lado, que é, né, pensando, por exemplo, com a gente que vende muita coisa de construtora, né, e às vezes o investidor é chinês, né? Então, não importa que você está usando uma chamada super legal em inglês que ninguém vai entender, né, se não comunica. Então, assim, a primeira coisa é comunica com quem a gente está falando, seja super específico ou seja super macro, né? Eu acho que isso é super importante. E às vezes a gente acaba vendo aqui muito uso de acronyms, que são aquelas siglas malucas, que é, por exemplo, você recebe um e-mail escrito daí depois de alguns meses você descobre que I am out of office. E daí você vai assim, meu Deus. E as pessoas colocam isso na comunicação, às vezes, e acham que é normal, né? E isso é um outro desafio para a gente também, no primeiro momento que a gente chega aqui. Não só no primeiro momento, durante anos depois que a gente está aqui ainda. Sempre, eu acho que sempre vai ser isso, assim, você sempre vai... Mas então, essa questão de você tentar aprendendo também, eu acho, né? Porque são coisas que nunca usei e usa, né? Eu acho que você sempre está aprendendo, assim. Eu acho que o Rodrigo tocou num ponto lá que é o poder da ideia também, né? Independente como você está se comunicando ou não, a ideia é simples e é tão fácil de entender que não precisa muito de explicação, né, na verdade, né? Então, isso ajuda muito, assim, mas, Victor, você ia falar, acho que alguma coisa? Não, outra coisa que eu acho super importante, que, assim, é uma coisa super desafiadora para a gente, que nem é a questão da língua, mas é o referencial histórico, cultural, esportivo, esse tipo de coisa. A gente nunca jogou hockey na vida, vamos dizer, né? Aí eu vou em reunião com o cliente, eles começam a falar de rock, eu sempre falo, né? Passou longe, né? Porque eu não entendi nada do que você está falando, mas eu faço piada com isso e eles entendem, né? Mas a gente, por exemplo, não sabe a história de publicidade do Canadá, o meu primeiro sutiã deles, o pipoca com guaraná deles. Então, eu acho que, assim, quem vai trabalhar com comunicação aqui, né? Tem um dever de casa bem grande para keep up com isso, né? Essa é uma parte, assim, acho que é super importante. Pode falar, né? Não, só para acrescentar uma coisa uma diferença entre agências do Brasil e daqui, eu não sei como que é nas agências que vocês trabalham, mas os lugares que eu trabalhei não tinha revisor, né? Então, revisor não existia na GTB, nem na House do Scotiabank que eu trabalhei. É uma coisa que você que tem que dar o texto final e não vai revisar depois, né? No Brasil ainda tinha a figura do revisor que revisava, porque português, as pessoas, mesmo os canadenses que são nascidos aqui, ou os brasileiros que são nascidos do Brasil quando escrevem português, as pessoas podem cometer algum erro, tem algum outro jeito de dizer. No Brasil tinha a figura do revisor que dava esse tapa final, né? Aqui, pelo menos nos lugares que eu trabalhei, não existiam, então a pressão era maior ainda. Eu imagino. Porque eu acho que tem algumas palavras coloquiais também que não faz sentido, acho que como aprendendo inglês como segunda língua, e na hora que você está escrevendo em algum body copy, alguma coisa assim, que provavelmente uma palavra lá ia mudar tudo, né? Acho que isso é interessante, mas a questão do aprender culturalmente deles, assim, o que houve no passado, o que eles fez, tipo de esporte, é uma coisa fundamental, assim. Eu trabalhei por muito tempo na TBWA, eu atendi por um tempo a Nissan, e a Nissan, ela tinha um patrocínio muito grande em relação à CFL, que é o Canadian Football League, então eu tive que aprender
tudo sobre que é diferente da NFL. Entendeu? Então, teve muita coisa que eu tive que aprender ali que você nunca ia aprender se você não estivesse convivendo ali. Então, eu tive que ir atrás, tive que buscar informação para saber, porque esse é o que no momento que eu precisava ali, né? E em várias vezes aconteceu isso, né? Rock, é o que você falou aí, Victor, tanta coisa, né? Tipo, que tem que aprender, né? Filme, série, essas coisas, né? Posso até aproveitar esse gancho do Guilherme, eu vou avançar um pouquinho em algumas perguntas que a gente tem aqui, mas eu tenho a pergunta seguinte e eu gostaria que vocês três respondessem se vocês pudessem. Muitos brasileiros não entendem as campanhas publicitárias ou o senso de humor canadense ou mesmo norte-americano. Por quê? Bom, o que eu posso dizer, eu sou um cara mega sarcástico, né? E eu tive que explicar várias vezes que era sarcasmo aqui, ou exagero. A gente é exagerado no Brasil, a gente fala, eu fiz isso 1 milhão de vezes, eles pensam, né? 1 milhão? Então, sei lá, é outra coisa desafiadora, que é essa parte da diferença cultural. A nossa expressividade brasileira é bastante diferente da deles, né? Mas eu acho que, assim, o que eu tive contato, a questão do multiculturalismo, às vezes, cria um fator limitante no senso de humor, porque você tem que usar senso de humor universal, muitas vezes, nas campanhas, para que não só o canadense entenda, mas o imigrante entenda esse tipo de coisa. Então, você acaba tendo que nivelar na publicidade o senso de humor, o uso de expressões, a brincadeira que pode ser ofensiva para um ou para outro, às vezes cores. Hoje eu estava tendo uma discussão e um dos meus designers é chinês, e ele estava reclamando que a gente ia usar uma foto preta e branca, porque para ele representa a morte. Então, assim, tem tantos detalhezinhos que você acaba tendo que homogeneizar muita coisa. Sim, Legal. acho que esse lance do multiculturalismo da propaganda canadense é bem presente, como o Guilherme falou e o Vitor também. Tem muito estrangeiro, né? Ou primeira geração, segunda geração trabalhando nas agências. A população de Toronto é muito multicultural, né? Acho que mais da metade das pessoas não tem inglês como primeira língua, e isso faz com que seja aceita várias referências de várias culturas diferentes. Sabe? A piada, eu não acho que o canadense não tem senso de humor. Eu acho que eles têm um senso de humor, mas é diferente do senso de humor brasileiro, né? O senso de humor deles, a cultura deles é mais uma cultura mais britânica em relação ao humor, então eu acho que não é tão escancarado quanto o humor brasileiro, mas eu continuo achando que quando é engraçado para todo mundo, mas assim, tem coisas que o contexto cultural faz uma diferença, então tem piadas que você conta que elas precisam de um contexto cultural, uma piada brasileira, ela precisa de um contexto cultural brasileiro, e uma piada canadense também. Então, se você não tem aquele contexto cultural, o brasileiro não vai achar graça, e vice-versa, quando eles veem as nossas piadas, que eles não estão dentro daquele contexto, eles também não vão achar graça. Mas a boa piada é universal, e se você planta bem, se você trabalho de storytelling, se você planta bem o que você está contando dentro da peça publicitária, as pessoas vão rir no final, seja qual pessoa for. Eu acho que você tocou nesse ponto. A comédia aqui completamente, eu acho que é diferente da comédia do Brasil, na verdade. E em questões de... Pode ser a diferença multiculturalista que a gente tem aqui, ou pode ser da forma que o tamanho da população do Brasil é, de tantas pessoas que você tem que agradar, pelo tanto de pessoas que você tem aqui. Eu acho que tem vários fatores que mudam, mas acho que culturalmente esse é o principal ponto, porque você consegue, acho que, gerar uma piada, alguma coisa muito mais engraçante, que tem uma referência no passado que te faz todo mundo lembrar o que falta pra gente como imigrante aqui, que a gente não vai ter essa referência de 50 anos atrás de alguma coisa que é engraçada no Canadá, que é o vice-versa quando acontece no Brasil. Que toca naquele ponto que a gente estava falando no começo, né, de fazer a lição de casa, de saber culturalmente, rock, essas coisas, tem essa parte também, né, de saber
o que aconteceu no passado e da onde que tá vindo essa piada. Porque às vezes, até hoje acontece, alguém faz um comentário, uma piada, todo mundo dá risada, você não tem a menor ideia o que é, da onde tá vindo. Aí alguém tem que explicar da onde que tá vindo essa referência, né? E eu tive sorte, na verdade, que eu trabalho com meu dupla já faz 11 anos. Então, muita coisa ele já sabe que eu não sei, que ele vai me explicar por que aquilo faz sentido, né? Entendeu? E eu acho que isso é um dos fatores, assim, bem relevante no qual a diferença do humor brasileiro do humor canadense é uma das partes, acho que faz a diferença, mas um vídeo de comédia que seja bem feito, bem escrito, bem executado aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, vai ser engraçado, né? Eu acho também. E eu comentei sobre senso de humor, mas às vezes não é nem só sobre o senso de humor, né? Às vezes é simplesmente o storytelling, né? Que é o que vocês estavam falando das referências. Por exemplo, eu lembro que no meu primeiro ano aqui no Canadá, quando eu ainda estava no college, fazendo advertising, eu via alguns colegas fazendo algumas campanhas que eram campanhas de assignments do college, que eram para instituições non-profit. E eles estavam usando algumas referências, não eram campanhas engraçadas porque estavam apoiando uma causa, mas eles estavam fazendo algumas referências ao Terry Fox, que foi aquele atleta canadense muito famoso na década de 80, que ele superou muitos desafios, ele morreu muito jovem ainda. Então, por exemplo, não era uma questão de entender senso de humor, mas entender quais eram as referências visuais que estavam sendo usadas ali naquela campanha. E, que nem o Victor falou, tem que ser uma lição de casa, assim, é uma lição de casa muito grande, né? Você tem que estudar bastante, tem que devorar cultura para que você consiga se inserir no mercado de publicidade, no mercado de marketing aqui. Sim, acho que só complementando tudo isso que a gente já falou, eles têm uma preocupação com o politicamente correto muito maior do que o brasileiro, né? Então aqui as coisas, piada com preconceito não tem graça e eles não vão dar risada, né? Não, ainda mais, assim, eu acho que nos últimos 5 anos, ainda mais, né? Acho que ainda mais, as coisas mudaram muito, assim, de a gente fazer há 5, 6 anos atrás, fazer comercial com piada, que piada não é difícil você fazer hoje em dia, entendeu? Mudou muito em relação a isso também. Eu acho que, em tudo, eu acho que isso é uma coisa que mudou, acho que no mundo inteiro, né? Mas ainda mais aqui, falando pelo Canadá, a restrição ainda está muito grande aqui por vários motivos. Não vou entrar em detalhes, mas por causa de budget, por causa de... tudo é muito sensível, é um pouco complicado. Os clientes não querem se arriscar, né? Tipo, para que eu vou levantar essa lab se eu não preciso, né? Então, existe uma parte aí que é um pouco complicada, assim, mas devagarzinho a gente consegue, né? Ainda nessa linha de campanhas, eu queria perguntar para vocês. Vocês acreditam que as agências e anunciantes canadenses são menos ousados do que os brasileiros ou eles são mais cautelosos? Qual é a ideia que vocês têm sobre isso? Eu acho que naturalmente o mercado ele é mais ousado por ser um mercado menor, certo? Você tem uma população de 35 milhões de pessoas comparado com o tamanho do Brasil. Acho que naturalmente ele não precisa se arriscar tanto para sair na frente do competidor, né? Eu acho que isso é natural do mercado, né? Agora, tem a questão também da proximidade com os Estados Unidos. Eu acho que o Rodrigo tem bastante experiência nisso lá na GTB. Tem a proximidade com os Estados Unidos. Então, os budgets são menores aqui e já está feito nos Estados Unidos. Então, para que nós vamos arriscar aqui se já foi feito? Então, tem essa parte para gente que eu acho também. E tem a questão do embasamento estratégico que às vezes que eu acho que tem que seguir tudo aquilo, mas às vezes te fecha um pouco, que não deixa o cliente a ver além daquilo, entendeu? E acho que às vezes acontece isso e acaba sendo um pouco de barreira, criando uma barreira, né? Uma limitação. Eu quando estava na Miami Ed School, um dos caras que foi falar lá era o Matt Lewis da Momentum, e ele, quando a gente estava discutindo, ele me perguntou por que os brasileiros eram tão criativos. Eu acho que ele não gostou muito da minha resposta, justamente pelo ponto que você tocou agora sobre o pensamento estratégico, né? Que eu disse que a nossa sociedade brasileira é muito pautada pela resposta imediata, pela originalidade, pela sentimento.
personalidade da ideia, percepção de mundo, esse tipo de coisa. Então, a gente usa muito mais isso para gerar insight do que dados, né? Então, a gente é muito mais instinto do que a inteligência propriamente dita que vem dos dados, esse tipo de coisa, né? E que, basicamente, às vezes, isso funciona como um fator limitante das ideias aqui. Você tem que ficar preso naquilo que o brief está te dizendo, né? Ele não te dá um direcional, às vezes você tem que... É a lei, né? A sociedade toda é muito pautada nesse sentido, né? Assim, acho que ele não gostou muito, mas eu acho que define bem uma diferença bem grande do mercado brasileiro ou do mercado canadense, né? Eu fico pensando, por exemplo, que aqui na América do Norte, em geral, mesclando o Canadá com Estados Unidos, né? A escola americana de teoria da comunicação, ela foi sempre pautada por pesquisa, né? E aí você pega e joga lá para o Brasil dos anos 80, a W Brasil, sem verba nenhuma, provavelmente de pesquisa, né? Os caras fazendo tudo na unha. Né? Então, né? Então a publicidade brasileira foi construída em cima da ideia, enquanto aqui ela foi construída em cima do KPI, né? Tem essa parte também, né? Vamos falar. Eu acho que isso que o Guilherme e o Vitor falaram explica bem. Acho que tem um pouco da criatividade brasileira que a gente pode ver em todas as áreas, né? Na música, a gente pode ver no futebol, quer dizer, perdeu depois daquele 7-1, não sei mais, mas a gente vê a criatividade brasileira e é respeitada e tipo, a gente traz muita gente para de ponta em criatividade em todas as áreas, e propaganda é uma delas, né? Tem alguns fatores que favorecem a criatividade no Brasil, como o Guilherme e o Vitor falaram, que eu acho que aqui talvez às vezes limite, por causa eles são culturalmente eles são muito focados na eficiência, né? E às vezes isso acaba engessando um pouco a criatividade, mas por outro lado desperta um outro jeito de ser criativo e eficiente ao mesmo tempo, né? Então, quando as coisas são criativas aqui, elas vão entregar aquele resultado que eles já querem que seja mais previsto do que a experimentação que acontece mais no Brasil. Tem a questão da verba, né? Que no Brasil o BV, que a gente é usado até hoje, que é um problema, né? Porque é super atrasado, mas é um sistema de remuneração que favorece muito as verbas do mercado, mas também é um sistema antigo que não deve continuar, mas ele ainda segura muita grana para produção de comerciais e principalmente TV, né? E aqui tem esse problema de ser muita coisa, muitos clientes americanos, como o Canadá é o país vizinho, fala a mesma língua, é meio parecido, é usado para filmar aqui no cinema, por que não adaptar uma campanha que está lá nos Estados Unidos? Por que gastar tudo de novo e fazer uma nova aqui? Então fica sendo meio que o mercado secundário para a América do Norte, e não é à toa que as agências, algumas agências que são criadas, que vêm daqui e depois crescem e até vão para outros lugares, elas nascem com esse diferencial mais criativo, né? Porque elas não vêm para cá tão engessadas. Tem exceções, tem a BBDO, a Macan, tem outras redes que estão investindo em criatividade aqui também, mas se a gente vê a Cossette, a Sid Lee, elas nasceram aqui e elas têm esse diferencial de criativo desde o começo, né? E vocês estavam comentando sobre a respeito das campanhas norte-americanas serem reaproveitadas aqui, mas e no caso de agências de publicidade globais, que têm filiais nos Estados Unidos, mas também têm filiais aqui? Qual que é a relação das agências de publicidade aqui que tem a relação que as agências de publicidade daqui têm com as sedes americanas? Olha, eu tive a experiência de trabalhar. Bom, eu trabalho na BBDO, trabalhei na TBWO, que são partes de globais, né, Omnicom,
e já trabalhei na Zulu, que é independente, né? Então tive essa experiência e um dos motivos que a gente foi para a Zulu era isso, para experimentar qual que seria essa independência, depois de 5 anos trabalhando numa rede, qual que seria trabalhar numa independente, né? Acho que existe muita vantagem e desvantagem nas duas, na verdade. Eu acho que quando você está na rede, você tem os clientes globais. Então, você não vai ter muita chance, algumas vezes, de optar muito. É isso que vem pronto e é isso que você tem que fazer. Por outro lado, existem alguns clientes globais que querem se acertar em países locais, como, né, em países como o Canadá, então eles acabam criando suas próprias campanhas, né? E aí existe, eu acho que o reverso dessa, que eu acho interessante também. O Visa é um cliente que faz muito isso, que campanhas que são feitas no Canadá local são exportadas para outros lugares também. Então, acho que tem esse benefício também, ter sua campanha no Rio, ter essa campanha em Madrid, essas coisas. Eu acho que isso é super interessante nessas conglomerados maiores, né? E tem aí os clientes nacionais canadenses, que eu acho que são importantes. Eu acho que todas as agências, né, tem que ter esse balanço entre as duas, porque aí é onde você vai produzir as coisas aqui, né, que são feitas aqui para cá, para o Canadá inteiro, French and English e tal. E aí a minha experiência são com os clientes regionais, né, que eu tenho, por exemplo, eu atendo a conta do Gol, que é um cliente regional, que é super interessante, porque aí você faz tudo baseado na região. Então, você tem um budget legal para a região que vai ser focado na região. Você não vai precisar traduzir em francês, você não vai precisar mandar para a agência de Montreal para traduzir. Existe todo um custo que é reduzido lá, que acaba te dando mais opções de fazer umas coisas mais interessantes que é tudo regional, né? Essa é a minha experiência com os clientes globais, trabalhando em agência independente. Bom, deixa eu só comentar rápido a agência independente. Aí, a agência independente, eu acho que te tira a opção de você trabalhar por exemplo, da minha experiência na Zulu, me tirava essa opção de trabalhar em clientes globais, Visa, McDonald's, essas coisas que eu não tinha na Zulu. Óbvio que existem agências independentes que têm esses clientes globais, enfim, mas não, eu não tive essa experiência lá, que me tirou isso de lá. Mas ao mesmo tempo, tudo move muito mais rápido, né? Você acaba produzindo muito mais nessa agência que não é parte de uma agência global, entendeu? Que tem um processo, tem toda, que você deve imaginar, uma agência grande, então todo mundo tem que olhar, todo mundo tem que participar, enfim. Essas são as minhas kind of pros and cons dele. Na GTB, eu fazia bastante coisa, o cliente é só Ford, né? Então fazia muita coisa adaptada, que vinha da matriz americana, geralmente. Mas também a gente tentava criar oportunidades para fazer coisas e até mandar para lá depois também. Então tem esse benefício quando é marca global, e tem o benefício e tem o desafio também de adaptar quando você está numa agência assim, adaptar, mas não ser igual, porque o público americano é muito parecido, mas não é igual ao canadense, né? O lance multicultural é muito presente aqui e eles muitas vezes o próprio cliente canadense que está dessas empresas, eles não querem exatamente a mesma coisa, porque o canadense não gosta de se sentir igual ao americano, né? Ele quer fazer a versão dele também. Então o desafio é como adaptar isso da melhor forma possível e de um jeito mais canadense, menos americano. Então é interessante também o desafio, né? E ainda tem muito, assim, especialmente por uns canadenses um pouco mais velhos, acho que ainda existe aquele sentimento muito forte de que eu tenho que comprar produtos locais, que eu tenho que comprar produtos canadenses. Eu lembro que em um momento, na época que eu trabalhava no college, em que eu estava trabalhando na LCBO como promotora de bebidas, para quem não sabe, a LCBO é a loja, a rede autorizada para vender bebidas alcoólicas aqui em Ontário. E às vezes eu estava fazendo demonstração de uma marca de vinho dos clientes, chegava uma pessoa e perguntava, esse vinho é da onde? Eu falava, é da Califórnia. Eles falavam, então não quero. Eles não queriam nem experimentar. Eles não estão de graça, porque falou que era americano, eles não queriam. Mas eu sentia normalmente que as pessoas que tinham mais essa visão de vamos comprar localmente, normalmente eram pessoas mais velhas. Eu acho que isso ainda é muito forte aqui no Canadá, mas as novas culturas as novas gerações talvez estejam dando menos atenção para isso do que as mais antigas. Mas sempre existe muito movimento em relação a isso.
Eu acho que o Victor sempre teve algumas opiniões em relação a essa parte do Made in Canada, se você gostaria de compartilhar. A gente já conversou sobre isso antes. Não, bom, a minha experiência, vamos dizer, porque a agência, o foco dela é em empresas emergentes, digamos, né? Então, o foco da gente é em clientes menores, em clientes locais. Então, eu não tenho muito impacto que contas globais têm, por exemplo, com isso, né? A gente teve sempre muita conversa lá na agência, por exemplo, de que o Canadá é tratado pelos americanos, tipo assim, vocês são 1/10 do tamanho de população e de budget também, então toma aqui, adapta isso aí, né, e lida com aquele problema chamado Quebec lá, vocês que traduzem isso aí. Mas, assim, claro, a gente tem alguns clientes que têm presença americana, etc., mas isso geralmente não me afeta muito, fora a diferença de spelling do canadense para o inglês americano, né? Fora a Porsche, por exemplo, quando a gente trabalhou com eles, que foi, assim, extremamente restritivo em termos de tem que usar o nosso image bank, não queremos que filme, não queremos, sabe? Foi bem restritivo, a gente só pôde filmar dentro da concessionária, não pôde levar o carro para fora, foi, sei lá por quê, né? Enfim, mas eu não posso contribuir tanto quanto os outros. Mas acho que também vai de cliente para cliente também, porque óbvio que tem clientes que não querem ter esse... Vai de cliente para cliente, eu falo também a pessoa em si, né? O gerente de marketing de querer fazer alguma coisa e trabalhar em cima daquilo e puxar para fazer alguma coisa interessante, né? Eu tive a experiência lá na Nissan que quando eles trocaram o presidente da Nissan do Canadá, veio o cara, um francês, ele era presidente do Brasil e veio para o Canadá. Ele falou, não, aqui, se eu estou no mercado, nada é importado, é tudo feito aqui. Então, mudou completamente. Então, por 5 anos, tudo foi feito aqui. Ele não queria nem saber do que era feito nos Estados Unidos ou não. Ele criava toda a condição dele aqui, toda a campanha dele, e ele rodava, entendeu? Então, vai também de muitos dos clientes quererem. Óbvio que tem clientes é mandatório que tem que ser feito, mas também vai muito do cliente querer puxar para fazer coisas interessantes, né? Sim. Para tentar mudar essa questão, né? Uma coisa que eu... Fala, Vitor. Depois eu falo. Uma coisa que eu tive experiência aqui foi, por exemplo, com a Schlage Locks, que os caras mandaram um monte de foto de casas da Califórnia, mostrando as fechaduras e tal, né? E a gente teve que barrar, assim, e falar, não vai rolar. Tipo, as casas aqui são totalmente diferentes, né? Então, a gente teve que refazer toda a fotografia para o site deles do Canadá, teve que refazer tudo, né? E daí, como ainda deu super certo, porque daí a gente tem os clientes que são as construtoras, então a gente conseguiu usar as próprias casas, substituir todas as fechaduras das casas para mostrar o produto e conseguir fazer isso acontecer, né? Mas os caras queriam lá, tipo, mandar a casa da Califórnia para cá, né? Com uma palmeira bonita lá atrás, né? E a gente falou, não, tem que mostrar a neve, né? Tem que mostrar as nossas casas fechadinhas, quase sem janela aqui, que, né? Totalmente cheio de insulation, né? E muitas vezes, às vezes eles não têm, mesmo que eles não tenham verba para produzir aquilo, porque por verba não faz tanto sentido, às vezes é uma oportunidade para o criativo tentar cavar outras coisas, né? Então, a gente teve uma experiência na GTB que a gente tinha que adaptar o filme, porque não tinha verba para filmar tudo de novo, mas na parte digital a gente criou tudo novo, do zero, e depois virou case para a GTB inteira, e foi assim, a gente tem que saber como fazer sem dinheiro também. É um desafio que a gente tem bastante no Brasil, às vezes tem que criar sem verba também. Aqui também é a mesma coisa, tem que... beleza, o filme vai ser adaptado, mas vamos ver aonde dá pra gente criar e fazer uma coisa relevante e bem legal, né? Porque, assim, a diferença é trabalhar nos Estados Unidos, né? Com os budgets lá e trabalhar com os budgets aqui, você tem que pensar muito mais smarter, tem que ser muito mais inteligente, porque o budget aqui não vai tão longe igual vai lá, né? Então, assim, eu acho que o seu ponto é falar, você tentar dentro daquela
projeto que você tá, você descobrir aquela oportunidade que vai te render alguma coisa, né? O Visa nós fizemos alguma coisa nesse sentido, que era simplesmente uma campanha de outdoor, mas a gente acabou adaptando, na época, o Morgan Freeman para ser a voz do metrô lá em Vancouver, que era completamente fora do scope da campanha, que era uma coisa completamente, mas era uma coisa tão pequenininha que se tornou a maior parte da campanha. Então, assim, e não custou muito para eles. E, então, se achar aquelas coisas, identificar, né, aquelas oportunidades dentro do projeto que vai ter, né, ainda mais ainda hoje, social, vídeo, TV, né, tudo essas partes. Você identificar aquele coisa e criar em cima daquilo, né? Eu gostaria de perguntar para cada um de vocês, no caso, o Vitor é diretor criativo, o Guilherme é diretor de arte e o Rodrigo é um copywriter. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre como que é ser cada uma dessas profissões e quais dicas vocês dariam para alguém que quer entrar na área. Olha, eu falo rápido, porque eu acho que o Rodrigo tem mais para falar do que eu em relação a isso, que ser redator aqui. Olha, parte técnica eu acho que é super importante, como acho que qualquer profissão, a parte técnica, quando eu falo Photoshop, software, todas essas coisas, eu acho que é super importante, mas acho que não deve ser 100% do foco, né? Porque aqui, a gente tocou isso um pouco no começo, a ideia, é criar, é você ter as ideias em cima de um insight, em cima de um planejamento estratégico que seja válido, seja forte, e aquela ideia ser simples, que todo mundo entenda e que seja única para o mercado. Então, assim, focar nesse pensamento criativo, que eu acho que é uma das partes mais difíceis, assim, também, não só a questão da língua, mas você pensar a ideia, pensar ela em inglês e vender ela, né? Eu acho que é uma parte que é um pouco que dá trabalho, né? Que para a gente como imigrante no começo ela demora para você se acostumar. Mas então, aí você pensar nessa ideia, você pensar nesse conceito, esse conceito, olha, faz muitos anos que eu saí do Brasil, então a minha referência é de 11 anos atrás, mas não com uma peça específica, não só como um print ad, não como só a TV ou um post, mas como um todo. Aqui eu trabalho muito a questão daquela plataforma, daquela ideia que é uma big idea, que funciona em todos os canais, né? Então é dessa forma que é o meu trabalho hoje em dia. Eu tenho a parte técnica de programa, essas coisas, mas não é o foco 100% do meu dia. O foco do dia é criar e vender essa ideia, né? Vitor? Bom, o que eu diria, assim, é bom você se conhecer para você saber qual que é o seu talento, para saber exatamente onde você vai se encaixar, né? Uma coisa que eu vejo muito aqui é que, por exemplo, as agências grandes, elas querem especialistas, elas não querem generalistas, né? Porque elas têm uma estrutura para que as pessoas desempenhem certas funções específicas, né? E ao contrário, por exemplo, na minha liga, sei lá, a série B da publicidade, digamos assim, eu já tendo a precisar muito mais de patos do que de pumas, por exemplo, que é um super especialista, né? O pato voa, o pato anda, o pato nada, não é excelente em nada, mas faz tudo, sobrevive bem e ajuda como um todo, né? Então você tem que saber para qual tipo de agência que você vai aplicar, como é que você consegue contribuir para aquela agência, ou para que, se você for trabalhar no lado do cliente, principalmente, como é que você consegue acrescentar no time, né? Outra coisa que eu digo é que, assim, quando você muda de país e você vai entrar no mercado canadense, você meio que vira estagiário de novo, não importa se você está em cima ou embaixo, né? Eu acho assim, a maioria dos brasileiros que eu vejo que estão dando certo entraram pela porta de trás, né? Deram alguns passos para trás, seja no tipo de agência, seja no cargo, mas quando chegaram lá mostraram talento, mostraram que não deu 5 e 1, eles desaparecem, né? Da tua frente, porque várias vezes eu estava com um canadense em reunião, ele, opa, o que aconteceu? Você está indo embora? Mas a gente tem que entregar isso aqui, né? Tá carimbando, né? Tá no meio do carimbo, vai embora. Então, eu acho que eles veem isso bastante nos brasileiros, essa ímpeto de entregar. A né? garra. Garra é uma boa definição, né?
Então, eu acho que se você sabendo que você tem limitações de língua, tem limitações culturais, mas você também tem uma força de vontade grande para chegar e contribuir, não tem vergonha de perguntar. Eu acho que assim, tem muito espaço para contribuir aqui. O mercado, vamos dizer, pelo menos não para todos os cargos de ponta, tem muito espaço para o imigrante, né? Eu acho que assim, vai mudar e muitas empresas vão começar a ter muita diretoria diversificada, mas há muito emprego aqui na área de comunicação, eu diria, para a gente. Ok. Sim, só complementando o que eles já disseram, eu concordo com o Guilherme que a gente tem que focar, ainda mais copywriter aqui, tem que focar na big idea, né? Porque é o que diferencia, pode fazer a diferença e a gente tem o Brasil é um país bem mais complicado, né, do que aqui. Isso a gente sabe. Isso faz com que a gente desenvolva essa criatividade que na propaganda é o nosso diferencial, né? Então a gente não é tão eficiente quanto eles, se a gente for comparar em planejamento estratégico, mas a gente é geralmente mais criativo no sentido de buscar essas. A gente está acostumado a buscar essas big ideas. Então é pensar multiplataforma em big idea, sempre dentro do briefing, porque o planejamento retroativo aqui não existe, é uma coisa que existe no Brasil, a gente sabe. Aqui o planejamento vem antes, ele tem que ser respeitado, que a gente está resolvendo problemas com aquela criatividade e não a gente está criando coisas do nada para depois alguém fazer um planejamento que vem daquilo, né? Então, é um ponto bem importante. Tem que criar dentro do briefing e resolvendo o problema do cliente. Se criar uma coisa incrível e não tiver dentro do que o cliente está querendo resolver, ele vai falar, legal, mas por que você está mostrando isso, né? Porque meu briefing era outro, né? Então, é criar dentro do briefing coisas incríveis, focar em big idea e ter a humildade de dar esse passo atrás que o Victor estava falando. A gente todos nós, com mais tempo ou com menos tempo, somos imigrantes e chegamos aqui por nossa escolha, né? É o jeito de trabalhar dos caras, é o jeito de trabalhar, é o país dos caras. A gente tem que meio que se adaptar, colher culturalmente, perguntar quando tiver dúvidas e focar em big ideas, que é onde a gente vai brilhar. Legal, muito bacana, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para perguntas agora. As pessoas elas já estão mandando perguntas para mim. Como tem bastante gente na sala, então eu mesma vou ler as perguntas, tá? E a gente vai ler algumas perguntas pelos próximos 15 ou 20 minutos. E daí, depois disso, o nosso evento oficialmente se encerra, mas a gente pode continuar batendo um papo aqui, mas a gente não vai ficar ofendido se as pessoas tiverem compromisso. Então, eu vou aqui para a nossa primeira pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui do Lípcio Carvalho. Ele está perguntando para o Guilherme. Guilherme, na sua visão, qual a importância que as agências canadenses dão a prêmios internacionais como Cannes, ou mesmo os americanos como One Show? Essa é um debate muito grande, né? Dentro de qualquer agência aqui, né? Todo mundo quer ganhar, né? Aí quando você não ganha, isso aí não vale nada, né? Então é um debate muito grande. Tem muita importância. Tem. Eu acho que tem muita importância. Óbvio, né? Na Europa vai ser Cannes, aqui vai ser One Show. E é muito diferenciado na questão de alguns clientes e alguns projetos, de saber quais projetos que vai te buscar até lá e os projetos que não vão chegar até lá, né? Então é bem dividido isso, assim. Mas o que eu sempre acho muito interessante, eu gostei bastante, já ganhei alguns prêmios em relação a isso, projetos que não era menina dos olhos e viraram e ganharam. Que eu acho que é isso que é a parte mais interessante do prêmio. Você ganhar com clientes que não são acostumados a ganhar, e eram projetos que ninguém não estava nem aí com o projeto e você acaba ganhando em cima com aquele projeto. Isso para mim sempre underdog. Para mim sempre foi o sweet spot para estar ali desses projetos, né? Então eu sempre gostei de ter clientes difíceis e ganhar prêmio em relação com esses clientes, né? O que é complicado, é trabalhoso, muita noite, final de semana, como todo mundo sabe, mas
eu acho que a recompensa é maior em relação a isso, entendeu? Porque se você está naquele cliente que já é acostumado a ganhar, que o cliente já é com expectativa, é uma coisa. Agora, nesse cliente que nunca passou pela cabeça dele e a partir do momento que ele começa a ganhar e você fez parte daquilo lá, muda completamente o seu relacionamento com ele, entendeu? Certeza. Eu tenho uma pergunta que é do Lipsio também, do Vitor. O Vitor tem uma bela experiência em live marketing. Quais as principais diferenças que ele percebe entre o live marketing aqui e no Brasil? Opa! Aí tu me quebra, cara. Eu não trabalhei muito com live marketing no Canadá, tá? O que eu tive como experiência, vamos dizer, de observador, assim, uma das coisas que é muito forte aqui é a coleta de dados no live marketing, né? O cliente, quando você está fazendo qualquer ativação, qualquer coisa, eles querem o teu dado, eles querem você no database. Isso foi uma coisa bem interessante, que a gente faz muito pelo branding, aqui eles fazem muito para criar database. O que mais que eu poderia complementar? Algumas coisas que eu vi, por exemplo, as verbas maiores aqui do que eu esperava em relação ao Brasil, porque lá no Brasil a gente tinha, né, quando a gente trabalhou junto lá, por exemplo, na Gazeta, né, a gente fazia evento com isso de verba e quando eu cheguei aqui eu vendo estrutura e aqueles sei lá, palcos, essas coisas, meu Deus do céu, né? Tipo, que sonho que a gente queria ter uma verba dessa no Brasil, né? Então, isso foi uma coisa que eu vi a gente se virar com muito pouco no Brasil, fazer campanhas com nada, né? Ou usar a verba da lei de incentivo para conseguir fazer alguns projetos vingarem, né? E eu vi que aqui isso tinha uma coisa muito, muito forte no sentido da verba, né? Eu sinto que nesse caso, até a proximidade com os Estados Unidos pode ajudar em alguns sentidos. Se você for pensar que o americano ele tem uma vasta experiência em criar eventos e grandes shows e espetáculos. O americano sabe muito sobre espetáculos. E a gente tem muito dessa galera de produção aqui no Canadá também. A gente tem parte dessas campanhas americanas vindo para cá. Então, eu acho que isso favorece bastante a questão desse maior profissionalismo, talvez, ou talvez mais opções, que nem o Vitor está falando, para essa parte de live marketing. Uma coisa só que eu percebi também, vamos dizer, a parte de evento e branding é muito forte, mas a parte, por exemplo, de incentivo de vendas, a parte de evento corporativo não é tão forte. Assim, a gente faz mega shows, digamos, no Brasil, lá, conferência da Boticário, conferência da TIM, esse tipo de coisa, né? E aqui, onde eu tive contato com algumas empresas grandes, que eu até fui na conferência deles, oh meu Deus do céu, parece uma festinha simples de casamento, né? Então, assim, a minha percepção é, provavelmente, a conta grande, há uma grande disparidade entre a conta grande e a conta média, e isso eu acho que vale também para a publicidade em geral aqui, né? No Brasil, você tem a conta média, ela geralmente consegue fazer milagre com a verba, então a gente consegue ter um visual bacana, né? Uma divulgação bacana para o médio. E aqui o cliente médio em geral não está muito afim de gastar aquele dinheiro não. Ele é muito consciente do budget dele para direcionar para o que realmente vai funcionar. Então, por exemplo, internal marketing, eles talvez não vão gastar tanto quanto a gente investe isso no Brasil. Né? Legal. Eu tenho uma pergunta aqui da Natália Tibães para o pessoal. Ela está falando: olá, pessoal. Minhas perguntas, ela tem duas. Há uma segregação de profissionais mais dedicados para o digital e mídia offline dentro das agências, ou isso é 100% integrado? E a outra pergunta é: os grandes anunciantes têm a preocupação de olhar para peças digitais com um olhar diferente, principalmente com relação à produção e conteúdos em vídeo, ou ainda tem muitos que pegam o TVC e adaptam para o YouTube? Como que vocês veem essa questão de budget de mídia digital e como que os anunciantes olham para as peças digitais? Se eles simplesmente pegam aquilo que já tinha e jogam online, ou se eles fazem adaptações específicas para cada um dos canais online? Olha, minha experiência hoje em dia é, né, na diferença de se
existia os grupos diferentes dentro da agência. Não, hoje em dia é tudo um só, né? Hoje virou, todo mundo cria para todos os canais, né? Volta naquele papo que eu estava falando da sua ideia, ela tem que funcionar para todos os canais, né? Tanto para TV quanto para mídias sociais, essas coisas, né? Então, você, como criativo lá, você acaba pegando e você gerencia todos os canais nessa parte. E na parte de investimento, eu acho que é interessante, bem interessante essa pergunta, porque eu estou notando que as coisas vêm mudando em relação a isso. Óbvio que o foco antigamente era você fazia um comercial que for e fazia 15 segundos, extraía 15 segundos desse comercial e ele ia para o LV, eles viravam no YouTube, alguma coisa, TrueView, alguma coisa assim, né? Hoje em dia, o ano passado eu fiz campanhas que eram 100% focados só na parte de OLVs para o YouTube, por exemplo. E é interessante porque você conseguiu produzir mais, você conseguiu gerar mais conteúdo pelo mesmo preço que você faria, sei lá, uma TV, e eles gastaram muito menos, conseguiram gastar mídia por mais longo tempo, né, do que seria na TV, por exemplo. Então, assim, eu consigo ver uma mudança agora nessa questão de focar mais nas mídias sociais, ou próprio OVs para YouTube, TrueView, que estão focando agora, os budgets estão indo em direção a isso. Nós vamos lançar uma campanha agora para o GoTransit, que ela é mídia impressa, o que, né, por causa deles têm todas as stations, né? Mas o resto é só social e 15 seconds vídeos online. Assim, existe um caminho em direção a isso, assim, que eu tô vendo mais. E óbvio que existe clientes tradicionais que ainda gastam existe a diferença que quer focar na TV, vai gastar milhões em mídia e ainda não gasta tanto em social, mas alguns clientes você já começa a ver que essa trajetória de focar mais em social. Doritos é um cliente que faz muito isso, que ele foca só em social e gasta, toda a campanha é baseada em social, né? O que eu acho super interessante. E agora tem o TikTok, tem outras coisas também, né? Tenho, pela minha experiência aqui, é bem integrado, não tem diferenciação entre times offline e online. A dupla é responsável por criar para todas as mídias. Não, acho que não existe mais essa diferenciação. Acho que é uma coisa global, né? Mas falando do Canadá, o digital e o social é bem forte aqui. Mas também eles têm é um país continental, TV tem bastante também, então acaba sendo tudo. As campanhas são integradas e tem que funcionar em todas as plataformas e a dupla tem que ser responsável por criar 360, criar para tudo. Eu tenho uma pergunta aqui. Desculpa, Vitor. Tranquilo. Pode falar. Não, fala, Vitor. Não, eu só ia complementar que eu acho que lá na agência 80% do trabalho é digital hoje em dia. Sim. É a realidade de muitos anunciantes, especialmente os menores, né? Que talvez não tenham dinheiro para estar numa televisão ou para comprar um billboard para ficar lá durante meses, né? Então as pessoas acabam indo. E também o tipo de agência. A BBDO é uma agência extremamente tradicional, né? Então você vai ter clientes tradicionais, né? Que ainda fazem um formato de TV, de formato antigo. Você vai pegar umas agências mais modernas, vai fazer trabalhos diferentes. Os trabalhos que eu fazia na Zulu eram completamente diferentes dos trabalhos que eu fazia na BBDO, por ser estilos de agências também diferentes, né? Tem essa, não só a agência e os clientes que eles têm, né? Eu acho que muda bastante em relação a isso. Eu tenho uma pergunta aqui da Luana Magion para o Vitor ou o Guilherme. Ter um portfólio faz a diferença no processo de seleção para vagas de direção de arte e criação? Na opinião deles, o que eles consideram mais relevante na apresentação do mesmo? Por exemplo, vídeos chamam mais atenção nas agências do que gráficos? O que as agências de fato querem ver quando elas estão selecionando para um portfólio da parte criativa e design? Pode responder se quiser. Ok, bom.
primeira coisa que eu sempre olho quando, né, vamos dizer, fizeram um pente fino, me mandaram, sei lá, 20 candidatos. Eu vou olhar teu portfólio, daí eu vou olhar teu portfólio, daí eu vou olhar teu portfólio, aí eu vou dar uma penteada no teu resume e quem sabe se eu realmente achar que você tem chance, eu vou ler teu cover letter. Né? Assim, porque o cover letter eu sempre acho que é um bando de bullshit, né? Desculpa, mas assim, eu quero ver o teu trabalho, então eu acho que assim, é portfólio total. Mas tem muito diretor de criação que quer ver os teus 10 melhores trabalhos. Eu acho que isso depende muito do perfil da agência. Né? Eu, geralmente, quando eu quero ver o teu pior, eu não quero ver o teu melhor. Né? Porque eu preciso, no tipo de profissional que eu preciso, é muito mais mass production do que uma agência de grife, digamos assim. Então, eu preciso saber o que você consegue me entregar no dia a dia. Eu quero ver a tua big idea, eu quero ver aquele coisa bacana que você fez, mas eu quero ver, às vezes, aquele e-mail que você não queria ter feito, né? Que você, no dia que você deu uma topada com o pé na cama e tava puto porque recebeu aquele assignment, né? Então, eu gosto de ver muito a tua média no que você vai entregar. É basicamente isso. Para mim, é a questão da... Eu sempre olho a questão do pensamento criativo, né? Se esse portfólio que eu estou avaliando, se a pessoa está me apresentando alguma coisa que eu não vi ainda. Ou um pensamento, olha, isso é interessante. A execução, eu entendo que como estudante, a execução é um pouco mais complicada, porque às vezes você não tem acesso aos profissionais, né, que eu tenho acesso, que eu pode resolver alguma coisa para mim que eu não sei fazer. Então eu entendo essa parte da execução do trabalho dentro de um portfólio, mas o portfólio tem que estar tinindo, tem que estar redondo. O Vitor falou uma coisa, eu gosto de, quando eu olho no portfólio, se tiver 10 peças, eu começo pela última. Porque eu sempre imagino que a primeira vai ser a melhor, né? Então vamos começar lá de baixo, né? E eu acho que assim, fazer a questão de vídeo, gráfico, o que for, eu acho que identificar uma ideia que é legal e apresentar da forma como você quiser, mas que seja uma ideia que seja interessante, que é diferenciada, essa parte, sempre, independente, eu acho que como apresentar, eu acho que as pessoas que estão avaliando o portfólio vão saber identificar se você é uma boa pessoa, um bom profissional ou não, através disso, entendeu? Essa é uma das formas que eu sempre avaliei. E a vibe, eu acho que da pessoa, eu acho que sempre contou muito, assim, lá na agência, a questão do talento, sem dúvida, mas sempre foi. Você conhece o fulano? O que vocês acham dele? Cara, eles são gente boa, né? Sempre ouvi muito isso também, porque aquelas pessoas vão estar sentadas do seu lado, vão ficar 10 horas por dia sentadas do seu lado. Você não quer uma pessoa, né? Então, assim, eu acho que aí vem a questão do networking e tal, mas tem essa também, você é uma vibe legal, você é uma pessoa bacana de conviver, entendeu? Acho que e você consegue, conversando com as pessoas, você consegue identificar, entendeu? Quantas vezes você não dá um feedback para um estudante, uma coisa, não, isso aí não vai dar certo. Entendeu? Mas, assim, eu nem tô trabalhando, tô sugerindo e você já recebe, então você imagina como vai ser trabalhar com uma pessoa assim, entendeu? E daí, dentro ainda dessa parte de portfólio e de quem está começando agora no mercado, uma pergunta da Renata. Como que as agências veem os profissionais sem experiência? As agências aqui no Canadá. Que acabaram de sair do college e talvez não tenham tanta experiência com softwares de design gráfico. A oportunidade para quem acaba de se formar em advertising para ser art director, é necessário ter muita experiência com design antes? Acho que no portfólio você já vai mostrar diferenciado. Acho que você não precisa ter tanta experiência, mas acho que através do portfólio e os professores, enfim, eu acho que já vai mostrar uma certa diferenciação dessa pessoa. E tive vários estagiários que vieram direto do college e começaram a trabalhar, entendeu? A questão, acho que no college mesmo faz a diferença você se empenhar, você deixar aprender, fazer o seu portfólio bem bacana. Óbvio, escutar o instrutor e tal, mas você querer também e você deixar aquilo lá redondo para mostrar que você é capaz de fazer, entendeu? Independente que seja um banner, um social post, mas desde uma ideia, uma big idea, entendeu? Tudo tem o seu custo do seu tempo ali, entendeu?
Eu acho que eu geralmente sempre falo que eu contrato por atitude mais do que por talento, né? Talento você adquire, atitude é uma coisa bem mais difícil de você moldar. Acho que, vamos dizer, quem quer vai lá e faz, né? Então, vamos dizer, você está no começo, pô, você tem um monte de opção de roubar a imagem do Google e fazer o teu próprio anúncio com aquilo, né? Só para você criar peças fantasmas para ter um portfólio inicial, só para mostrar o teu talento, né? Então, assim, eu já contratei muitos estagiários que me orgulho de que eles eram muito melhores que eu, assim, se tornaram profissionais excelentes, mas justamente porque eles tinham aquela gana de ir fazer e vencer. Né? Então, é sempre isso que eu vou olhar num candidato. Sempre a força de vontade. Acrescentando a isso, uma dica que eu daria, que vale para design, mas também vale para copywriter e criativos em geral que estão saindo de colleges, faça seu portfólio e mostre para as pessoas que você admira, né? Porque todas elas já passaram pelo momento que você está e mostraram portfólio e pediram opinião. Eu acho que é um bom exercício e uma forma de aprender. Pega as pessoas que você admira, que estão aqui nas agências do Canadá e tenta fazer contato com elas e mandar seu trabalho e pedir um feedback. Eu acho que isso é uma boa forma de melhorar seu portfólio cada vez mais. Eu tenho uma pergunta para todo mundo, quem quiser responder. Como é que vocês acham que vai mudar a comunicação pós-pandemia? Mais empatia, mais colaboração, mais orgulho do produto local? É uma pergunta da Cíntia sobre o que vocês acham, o que vai mudar na comunicação depois de toda essa crise que a gente está passando agora. A pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que essa questão do nacionalismo vai ser forte, de você diminuir um pouco a globalização pelo preconceito que as pessoas têm demonstrado em relação a isso, né? Então o buy local vai crescer, eu acho, até pelo suporte à tua própria comunidade, né? As pessoas vão querer comprar do restaurantezinho próximo, do mercadinho, esse tipo de coisa. Eu acho que isso vai ser uma tendência. Eu acho que o working from home vai aumentar bastante nas agências, vai diminuir bastante custo para as agências, porque daí no momento, por exemplo, eu sempre brinco, né, com o meu chefe, eu falo, agora você não tem que pagar mais o meu horário de almoço, né? Porque, né, vamos dizer, né, você está computando as horas lá e é isso, né? Então você só paga, o empregador vai querer pagar só pelas horas trabalhadas, não pela hora que você foi no banheiro, digamos assim, né? Então, eu acho que as agências vão ver essa parte de working from home com bons olhos, digamos, pelo lado financeiro também, pela chance de terceirizar a direção de arte na Índia, né? Esse tipo de coisa, porque é mais barato, né? Então, mas eu vejo isso também como uma oportunidade. Você agora, né, as agências né, americanas, europeias, o que for, poder contratar as pessoas que também estão fora de outros países, porque agora viu que funciona trabalhar de casa, né? Provavelmente essas plataformas de freelance vão crescer bastante. Exatamente. Eu acho assim, a tendência vai ser os escritórios serem menores, eu acho também, né? A questão de comunicação vai ser a comunicação patriótica. Eu acho que vai voltar ainda mais, né? I'm Canadian vai ser vai funcionar perfeitamente de novo depois de 30 anos, entendeu? Acho que vai ter essa questão. Mas eu acho que tem a questão de agora a nossa profissão ser mais globalizada nesse sentido, né? Porque no passado, há 3 meses atrás, eles mandavam a gente para Nova York, eles mandavam a gente para trabalhar lá, que agora não vai mais precisar mais. Sim. Porque agora ele vê que funciona, né? Tá funcionando faz 3 meses, entendeu? Então eu acho que isso é uma oportunidade, vai ser uma oportunidade bem legal, assim. Eu vejo otimista por esse lado, assim. Com certeza. Agora, eu acho que as reuniões online vão aumentar e vai existir um misto de presença física e work from home, então não vai ter
não vai ter que estar presente fisicamente o tempo todo, só nos momentos necessários, né? E eu acho que uma coisa mais específica, mas a parte de processo internamente vai mudar, vai ter que mudar. Vai ter. Entendeu? Vai ter que mudar. Porque da forma que era antes não vai funcionar mais, entendeu? Eu acho que essa tem a parte do processo internamente também, que acho que não dá mais, é irrelevante a pergunta. Legal. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês, todo mundo que está participando do evento, as nossas 3 grandes feras que estão aqui participando do evento. E eu peço desculpas que a gente não conseguiu responder todas as perguntas, a gente recebeu muito mais perguntas do que a gente fez aqui, e é legal porque o pessoal ficou super interessado e, na medida do possível, eu vou ver se a gente consegue continuar promovendo esse bate-papo e essas mesmas perguntas dentro do nosso grupo. E eu queria só passar um rápido aviso para vocês, que a gente sempre manda um questionáriozinho através do Eventbrite com uma pesquisa para que vocês respondam para saber o quanto que vocês gostaram, para dar um direcionamento melhor para a gente sobre os próximos eventos. Então, se vocês puderem, por favor, pela gentileza, estou aqui, não estou pedindo nada para vocês, além de responder uma pesquisa. E agradecer muito a todos vocês. E se vocês 3 quiserem fazer alguma colocação final, tudo, fiquem à vontade. Mas eu agradeço muito a participação de vocês hoje. Foi um bate-papo muito legal e ajudou muito, foi muito colaborativo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está gostando, que eu vejo muitas cabecinhas fazendo assim e rindo enquanto vocês estão falando. Não, eu agradeço pelo convite e estou aqui se alguém precisar de ajuda, o que eu puder fazer, eu sempre tento ajudar o máximo que eu posso, com o tempo, que é limitado, óbvio, mas se precisarem de ajuda, que olhar portfólio, indicação, enfim, estou aí o que precisar, né? Porque no começo, 11 anos atrás, eu tive essa ajuda, então acho que não custa nada ajudar também. Sim, eu agradeço a oportunidade também. Obrigado, pessoal do Brains, e ao Guilherme e o Victor também. E eu também estou à disposição, principalmente para os redatores que quiserem conversar a respeito do mercado canadense, opiniões no portfólio. Contem comigo. Os corajosos. Os corajosos. Oh, Jesus. Pode falar, Victor. Eu queria parabenizar, eu acho que o pessoal da organização do Brains, porque eu tive na primeira reunião, eu acho que foi? Foi a primeira. Acho que foi em 2015 ou 2016, alguma coisa assim. E depois disso minha vida ficou bastante atribulada, eu não consegui mais participar ativamente, mas assim, ver que acho que a gente era o quê? Sei lá, 30 pessoas no máximo e virar aí 400 e poucas é uma coisa bem bacana que vocês têm feito para a comunidade de comunicação em geral aqui. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar participando aqui. Quando vocês me chamaram, eu pensei, mas eu? Não tem tanta gente melhor para falar? Então, bem bacana, espero contribuir. Eu estou sempre disponível, se não no grupo, mas no LinkedIn. Às vezes eu levo 3 dias para responder, né, e meus filhos interrompem quando eu estou respondendo, mas é isso aí. Tipo, no que eu puder ajudar, né, estou sempre aqui para responder e para dar dica. Você sempre contribuiu com ótimas opiniões e a gente escolheu vocês 3 a dedo, porque a gente queria um Art Director, um Copywriter e um Creative Director. E a gente pegou exatamente essa combinação para abranger tudo. E a gente tinha pequenas agências, grandes agências, médias, anunciantes, que daí seria o meu caso, enfim. A gente estava combinando o mix perfeito e eu acho que deu muito certo e eu fico muito feliz de estar aqui ouvindo todos esses insights de vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Victor e Guilherme, mais uma vez, a todas as meninas da organização. E muito obrigada a todo mundo que pôde participar hoje. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas a gente vai ver se a gente consegue abordar esse tópico dentro dos nossos grupos de discussão nos próximos dias. Ok? Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.